Bem-vindo aqui. Hoje nós seguimos com os nossos vídeos sobre a parte educacional, onde nós trazemos o nosso vídeo de número 4 sobre análise de cenários e o quanto uma análise de cenários, em muitos casos, pode se tornar mais importante que uma análise fundamentalista. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você, que é novo no canal ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, seu dislike, faça o seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Os números de uma empresa, muitas vezes eles são muito bons. Inclusive, números idôneos, números corretos, ajustados, aceitos pelo mercado. No entanto, existe um conjunto de outras informações no entorno, não dos números, mas no entorno do que constitui a empresa e que de uma certa forma acabam pressionando seus preços para cima, para baixo, e isso pode interferir na condição da sua análise, inclusive lhe levando a uma frustração por conta da expectativa que se coloca em cima dos números. Mas eu vou fazer até uma demonstração logo em seguida de um caso real. Antes disso, eu queria começar com um vídeo que mais ou menos aborda esse tema. Agora, farejar e desenvolver um feeling de como se chegar a bons resultados, nada mais é do que um produto de pesquisa, de avaliações, de leitura, de avaliar matérias, tá entendendo? E de produzir um acompanhamento das empresas no mercado. Então, na razão direta em que as empresas desenvolvem os seus mecanismos, na razão direta que as empresas desenvolvem as suas mutações patrimoniais ou então as suas mutações de bases acionárias, a gente vai então introduzindo uma análise em cada uma dessas empresas. Ou seja, é esse conjunto de informações que não necessariamente as informações fundamentalistas que vão dar os parâmetros e os dados para que você proceda, então, uma interpretação. E é por isso que você pode acompanhar nesse vídeo, que essa parte do vídeo eu estou chamando de interpretação. Porque são dados, muitas vezes eles podem parecer que não tem ligação, mas é justamente por você prestar atenção sobre eles, você estar atento a essas modificações, essas mutações, não só patrimoniais, mas como ele diz, da base acionária, que faz com que você comece a ligar pontos e chegar numa conclusão, que não necessariamente, quando duas pessoas olham, elas vão chegar na mesma. E pode até haver diferenças, elas podem até chegar na mesma debatendo, mas se elas não têm contato uma com a outra, pode até chegar a conclusões diferentes. Então você precisa estar muito atento à forma como você interpreta e também buscar parâmetros em outros agentes de interpretação. Agentes de interpretação que eu me refiro são as casas de análise, os investidores individuais, investidores institucionais, porque isso aí tudo vai formando um conjunto para que você acabe tendo a sua e conflitando com essas para chegar numa melhor interpretação. Quando você vai buscar uma interpretação sobre os dados, você tem que passar por essas informações e notícias. Informações aqui podem ser as informações lançadas pela própria empresa através dos seus fatos relevantes, as notícias que estão estampadas na mídia regular, as notícias que estão em mídia social, por exemplo. Isso aí tudo é um olhar que você tem que passar, porque você, veja bem, dentro do contexto que nós falamos aqui no canal, é você se associando a uma empresa, você é parte dela agora. Então, o que é do interesse da empresa é do seu interesse. Sob pena de, se você simplesmente deixar para o lado, você acabar se frustrando. O entendimento da cultura local e o entendimento de uma cultura global. Por que a gente precisa ter esse tipo de entendimento aqui? O que acontece? O mundo como um todo, no funcionamento, você sabe muito bem disso, ele não tem uma conduta essencialmente idônea. Existem muitas coisas inidôneas. Quantas empresas a gente vê com fraudes de balanço, recentemente IRB, recentemente CVC,
empresas que trouxeram balanços com apontamentos fraudulentos. Em determinadas culturas locais, isso é aceito, é tranquilo, e é assim, e até é em grande quantidade. Em outras, isso já não é tanto, então isso tende a reduzir muito. Então você precisa saber como é isso e como essa cultura local ela está em relação a uma cultura global, se ela é mais flexível para aceitar eventuais falta de transparência ou até mesmo inidoneidade. Então, você precisa ter esse entendimento, porque algumas coisas, deixa para lá, passa, outras coisas não são aceitas com tanta facilidade. É muito importante saber o histórico de procedimentos passados da empresa. Por que isso? Porque isto leva a uma afirmativa que recorrentemente se faz aqui no canal. O que foi constante no passado é provável no futuro. Então a gente olha para o passado. É uma medida regular daquela empresa, então é provável que isso venha a acontecer no futuro. Porque do contrário, se for uma coisa muito localizada, muito sazonal, você pode se frustrar, porque você gera uma expectativa e acaba não obtendo ela no futuro. Eu entendo como de extrema importância saber a reputação dos controladores. Porque, como são controladores, eles vão tomar decisões que estão aquém de você enquanto um dos pequenos donos da empresa. Muitas vezes não vão nem passar pelo seu critério. Aliás, na maioria das vezes não vai. Então, você está colocando a sua confiança em pessoas que fazem administração ou que interferem na administração, tanto do ponto de vista do conselho de administração, quanto de uma diretoria de execução, que é a diretoria executiva, das atividades e da condução da empresa. Então, você precisa saber a quem você está se associando. E só então uma análise dos fundamentos começa a fazer sentido, pelo menos na interpretação que nós demos aqui no canal. Para ilustrar o que eu estou querendo dizer, eu vou trazer para você um exemplo prático de um fato que aconteceu cerca de 2 anos atrás, e diz respeito a uma empresa chamada Enalta. Vou passar aqui para o Invest News, não, para o Status Invest, para que eu mostre para você os números da empresa. A Enalta é uma empresa do setor de energias não renováveis, petróleo e gás natural. O investidor que me procurou na época me pediu assim, como é que eu avaliaria, né, a Enalta. Eu achava uma empresa excelente, assim, tanto era uma empresa do mais alto nível de governança, ela está no novo mercado, na Bolsa de Valores, ela tem resultados muito bons, você pode ver aqui a valorização dela nos últimos 12 meses, de 23,9%, quase 24%, o valor atual da ação em 13%, o valor está subindo aqui 4%, mas é um valor bastante interessante para se fazer um investimento diante dos indicadores que ela possui. E na época, eu não estou lembrado, mas eu acredito que foi aqui em 2020, eu não tenho certeza, o investidor ele reportou a empresa como uma boa pagadora de proventos. E, no entanto, um dos princípios que a gente utiliza e que a gente falou na análise de cenários é aquilo que foi constante no passado é provável no futuro. Então, ela partiu do pagamento de proventos a partir aqui do ano de 2018. Então, o que houve? O que teve de alteração nos números, nos dados da empresa que possa ter feito ela passar destes proventos para estes? E aqui, como nós vamos ver, vou mostrar para você, ela passou de 15 centavos ao ano para R$ 1,50. Teve algum evento significativo, teve um agrupamento de ações, então a gente tem que ir atrás para entender o que está acontecendo. E você pode observar aqui que a empresa ela não tem no seu histórico desdobramentos ou grupamentos, então nos chamou a atenção. Será que foi uma variação significativa no lucro líquido? Será que ela cresceu neste período? Como você pode ver aqui neste gráfico sobre a receita líquida da companhia, você pode verificar uma coisa interessante aqui, que pode, num primeiro momento, tirar a atenção dos seus olhos. De 2018
a 2019, 2020, que é o ano que nós estamos tratando, veja aqui que tem uma diferença aqui na receita líquida. Mas, por outro lado, se você olhar para essas colunas para baixo aqui, o custo também é crescente. E o que interessa para nós que recebemos proventos é o lucro líquido da companhia. Então você vai ver aqui que o lucro líquido da companhia esteve nesse patamar, deu uma crescida, não é uma crescida exorbitante, e depois ele volta para os patamares que estava aqui em 2019, inclusive fechando da mesma forma em 2020. Então, em termos de resultados, não tem nada significativo que esteja nos apontando porque essa subida muito representativa dos proventos pagos pela companhia. E como a gente sabe que ela aconteceu no ano de 2018, vamos ver se houve algum fato que está passando desapercebido por nós que possa ter ocorrido no ano de 2018. Algo que nos ajuda muito é justamente nessa parte que fala sobre a empresa, conta o histórico aqui da empresa, onde está a atuação. E você vai indo e aqui tem a posição acionária. Aqui na posição acionária começa a nos descrever quem são os majoritários da empresa, os controladores, né? Então aqui tem dois, eu não vou ver todos, mas um deles é Queiroz Galvão e outro é Quantum, um fundo de investimento de ações. Então, será que tem alguma coisa com relação a esses controladores para aquela época, de 2018? Só que, evidentemente, essas análises elas tomam tempo, né? Não é por isso que quando a gente decide que vai ingressar numa empresa, numa companhia, que a gente vai fazer parte do quadro societário dela, nós temos que entender que não é uma medida que a gente toma muito rápido, em emoção, de forma impulsiva, simplesmente porque ela pagou um dividendo ou alguma coisa que nos chamou atenção ou porque a gente tem uma tendência assim, de apressar a nossa decisão, achando que por uma questão de gatilho mental de escassez, que de repente a gente vai perder aquela oportunidade. Então não pode ser por ansiedade. Então isso aí levou um tempo até fazer esses estudos todos, mas aí esse investidor ele acabou comprando as ações. Então acho que talvez ele tenha interpretado que estava demorando muito para fazer uma análise mais ajustada, e ele acabou fazendo a compra da ação. Comprou, se eu não me engano, em torno de R$16. E eis que eu achei essa notícia aqui do dia 23 de 10 de 2018. E aqui diz o seguinte: Odebrecht, OAS e Queiroz Galvão são condenadas a pagar por sobrepreço, em obra da Lava Jato. Vamos olhar melhor essa notícia aqui. Nessa notícia, eu vou fazer um pequeno resumo para vocês. Houve um prejuízo aos cofres públicos de 89 milhões. Então, essas três empresas, OAS, Odebrecht e a Queiroz Galvão, acabaram sendo condenadas ao ressarcimento de valor, além de multa de 15 milhões. Isso no ano de 2018. Coincidentemente, o mesmo ano em que houve essa subida nos proventos. Então isso aqui é um indicativo interessante. Será que foi por causa disso? Não podemos dizer nem que sim nem que não, mas são pontos que vão construindo o nosso mental sobre o que aconteceu com um dos controladores e o que pode eventualmente ter elevado os proventos pagos pela companhia. Aqui nesse site da Agência Brasil, nós temos uma manchete aqui que é a seguinte: STF considera que Moro foi imparcial nos processos de Lula, que são todos aqueles processos lá da Lava Jato que o país inteiro tem conhecimento. Então, aqui ele foi condenado. Essa aqui é uma notícia, se você for ver aqui, foi publicado no dia 23 de 3 de 2021. Então foi publicado no começo desse ano, certo? O que decorre da condenação do juiz da causa por imparcialidade é que o processo precisa todo ser revisto desde o início, e não só especificamente no caso do ex-presidente. Então agora ele precisa ser avaliado desde o início, e já foi definido que é em outra comarca,
na verdade em outra jurisdição, e esse processo, por ter que ser reavaliado, e mais a questão da imparcialidade, significa que todos os que estavam pendurados sobre ele já não têm as mesmas condenações. Tudo precisará ser reavaliado. Inclusive, aqueles que foram condenados por eventual ressarcimento deixam de pagá-los. E ainda pode requerer que sejam ressarcidos. E como você pode ver aqui, justamente no ano de 2021, os valores passaram aos mesmos limiares de 2017, 2016. Isso aqui pode sugerir para nós que talvez este aumento aqui tivesse ocorrido na busca de alcançar ao controlador a possibilidade de pagar proventos para que ele pudesse realizar o ressarcimento. Mas isso é uma conclusão nossa, né? Não quer dizer que isso seja verdade. E nem eu gostaria que alguém realmente acompanhasse comigo, mas foi o raciocínio que eu fiz na época. O que aconteceu de lá para cá, nós podemos verificar que uma ação comprada aqui perto dos 16, deixa eu marcar aqui para você ter noção do que eu estou falando, perto dos 16 ela faz esse recuo aqui para os R$13. Então, nem pagou provento e ainda teve a desvalorização do papel. Então, são questões que a gente precisa sempre considerar na hora de interpretar o quadro todo do que está acontecendo. E um outro viés, né, quando a gente às vezes tende a fazer uma análise mais rasa ou uma análise compelida por um impulso nosso, é que a gente pode acabar tomando uma atitude não de investidor, mas de especulador. Então vamos dar uma olhada nesse outro vídeo para ver essas considerações. E essa redução de taxas de juros resultou em que aqueles que estavam acostumados a aplicar na renda fixa acabaram fugindo da renda fixa e vindo para o mercado de ações, interpretando que talvez o mercado, através de fluxos especulativos, pudesse traduzir em resultados eficientes. Então, esse pessoal que entrou agora no mercado, eles não são investidores, eles são especuladores. Eu tenho absoluta segurança disso, a gente verifica por quê? Por causa do desenvolvimento do mercado, do desenvolvimento dos preços, não é isso? E da postura, a postura que se colocou no mercado atualmente, né? E até mesmo essas afirmativas, tanto do Luiz Barsi Filho, porque eu gosto muito de ouvir pela experiência, não que eu seja um admirador dele, até porque eu nem conheço, mas eu gosto de ouvir as experiências do que a pessoa conta em relação ao seu passado. E nesse quesito, eu acho muito interessante as coisas que ele tem para dizer. Mas será que ele tem razão nesse aspecto? Que, por exemplo, as pessoas que vieram para a Bolsa nos últimos tempos foi fugindo da renda fixa por conta da descida dos juros. Será que isso é verdade? Porque senão não dá para a gente simplesmente começar a repetir as coisas que são ditas, porque se nós começarmos a repetir, nós acabamos acreditando naquilo e acabamos tomando nossas decisões baseadas na repetição. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês, aqui do site da Expert XP, como é que está a evolução das pessoas físicas na Bolsa. Observe que aqui em 2011 tinha 583 mil CPFs na Bolsa. Em 2012, 587, 589. Então, era um crescimento muito lento. Em 2014, teve uma redução para 564, certo? Vamos dar uma olhada como é que a gente compara isso com a taxa Selic. A taxa Selic, para os seus estudos, você pode buscar no site do Banco Central do Brasil e tem todas as taxas Selic. Note que aqui eu já tenho vídeo sobre isso. Você tem essa coluna aqui, que é a Selic Meta. É essa que o Comitê de Políticas Monetárias decide, o Copom ele decide. E aqui do lado vem a Selic Over, que a gente chama. E você pode observar que a Over é um pouquinho menor do que a Meta. Então, quando você aplica você faz uma aplicação que está vinculada com a taxa Selic, não é a Selic Meta. Você vai ganhar os juros dessa um pouquinho abaixo, que é a Selic Over. Então, eu vou pegar esses dados de uma forma concatenada, porque aqui está mês a mês, e colocar numa planilha de Excel. Só para relembrarmos, veja que aqui, ó, de 2011, 12 e 13, teve crescimento
dos CPFs na Bolsa de Valor. Então, quando a gente traz aqueles dados lá da Selic para cá, você nota aqui, ó, que a Selic ela estava em 11 pontos em 2011, ela caiu para 7,25 em 2012, voltou para 10 aqui em 2013. Então, de fato, ela vem caindo aqui nessa linha de tendência. E enquanto a Selic caía, cresciam os CPFs, né? Mas aqui a gente pode ver que depois a Selic, a partir aqui de 2014, ela começa a subir para 11,75, 14,25. Vamos ver o que acontece com o número de CPFs na Bolsa. Bom, já vamos passar direto aqui. Ó. Então, em 2014, ó, cai o número de CPFs. Então, quando a taxa subiu, aqui pelo menos nesse período que a gente está vendo, os CPFs começaram a cair. E depois eles começam a subir de novo aqui, ó, em 2018. Então, se saltou aqui, nós tínhamos em 2017, que nem você está vendo aí, 600 mil CPFs aproximadamente. Depois, eles passaram para 800 mil CPFs em 2018. Vamos ver aqui no gráfico o que aconteceu em 2017 e 2018. Veja que em 2016 caiu a taxa para 7 e depois em 2018 caiu para 6,5. Então tem razão o que o Barsi está dizendo. Enquanto está descendo a Selic, está subindo o número de CPFs na Bolsa. E ele cai aqui, ó, se nós formos ver aqui, em 2020 chegou a 2% a taxa Selic. Vamos ver o que aconteceu lá com a Bolsa, aqui em 2000. O número de CPFs estoura para 3.300 aproximadamente. Então ele tem razão. Quando cai a taxa, sobe o número de CPFs na Bolsa. E essa é a análise que você sempre tem que fazer. Se alguém diz, você tem que buscar uma confirmação, uma referência, para que você possa tomar mais ajustadamente as suas decisões. Que tem exercido uma pressão muito forte sobre as cotações. São as locações. Né? Eu considero que a locação é um estelionato, mas enfim, o governo não acha, a CVM acha que não, então a gente tem que até alguém se conscientizar de que isso é um estelionato. Então as locações, elas são feitas em grande escala. Eu poderia até citar alguns, a IRB, por exemplo, que é um papel que eu venho acompanhando com muito interesse. Anota aí. Ela chegou a ter 165 milhões de ações locadas. Então o que acontece? O cidadão loca uma ação, tá certo? E ele vem com esse pacote de ações no mercado. Ele acaba gerando o quê? Ele acaba gerando uma pressão, tá certo? E essa pressão faz o quê? Ocasiona uma diferença de preço para baixo. O preço diminui. Aí o que ele faz? Eu vou dar um exemplo prático. Ele alugou por aí ele leva o papel até 60, 70 centavos. Quando chegou a 60, 70 centavos, ele recolhe e devolve. Essa operação, uma especulação desenfreada e que conduz o preço a uma situação de inadequado, né? Um preço não se forma com fatores naturais. A gente poderia até dizer que é um preço que foi manipulado, tá certo? Eu costumo, os números voltam, mas a cotação não está voltando. Por quê? Porque existe uma alocação muito forte, muito grande dos grandes fundos, e esses grandes fundos, eles fazem o quê? Eles pressionam o preço, seguram o preço, para que eles possam recomprar as ações. Só que, em relação a IRB, em relação a Cielo, eu acredito que deve acontecer anota aí. Os fundos estão vendendo, alugando, vendendo, diminuindo o preço, mas tem quem está comprando. Eu, por exemplo, estou comprando. Aqui nesse site, porque sempre que alguém menciona qualquer informação, você tem que buscar uma referência de confirmação. Então, o que foi dito no vídeo é que existe uma pressão, principalmente daqueles que operam vendidos, os que alugaram a ação, venderam as ações e esperam que ela caia para que eles possam comprar de novo e ter o lucro na queda da ação. E as duas empresas citadas foi a IRB e a Cielo. Aqui nesse site, Matrix, o nome dele, você encontra as ações mais alugadas da B3. Vamos ver se confirma essa informação. Então aqui você está vendo, ó, em primeiro lugar está a Marisa Lojas, ela tem 17% do total de aluguéis de ações. Então nós podemos ver, tem a CIA, a construtora Tenda, e já achamos aqui, ó, em quarto lugar, deixa eu marcar aqui para você, a IRB. Então ela está aqui, ela tem 12%.
das suas ações locadas. Então significa o seguinte, que aquilo que foi dito no vídeo está confirmado aqui. De fato, a IRB é uma das que tem maior pressão para a queda do seu preço. Vamos ver se a gente encontra a Cielo aqui em algum lugar dessa lista. Ah, está aqui, ó, em 8º. Então você pode verificar que em 8º lugar nós temos aqui a Cielo com 11% de locação de ações. Então quer dizer que realmente faz sentido, é isso que está dizendo, essa força que pressiona a venda das ações. Lembrando que quem é que compra, como foi dito lá, são os fundos, né? Os grandes compradores são os fundos, e como eles têm muito recurso, eles não estão no mesmo patamar que eu e você, então eles fazem a compra e jogam a pressão. Por isso que a gente também tem que ter cuidado, se ela não está com uma pressão vendedora, a ação que a gente associa, porque às vezes essa é uma queda artificial, o que nos oportuniza uma bela chance de entrada. Seguindo aqui com o nosso vídeo. Então, vamos supor que a Cielo, o ano que vem, ela volte a dar 1,5 bilhão de resultado. Ela não vai custar R$2. Andaram produzindo... Essa parte eu achei mais interessante. Análises e recomendações em relação a preço-alvo, ou preço justo, tá certo? Então, por exemplo, o Safra, ele interpreta, tá aqui eu anotei isso, ele diz que o preço justo da Cielo é R$4,80. Mas nesse preço de 2,20 ele não recomenda comprar. O Credit Suisse acha também que o preço justo da Cielo é R$4,80, mas ele não recomenda comprar. O BofA acha que o preço justo da Cielo é R$5,80, mas ele não recomenda comprar. O BBI acha que o preço justo da Cielo é R$3,90, mas ele não recomenda comprar. E o Itaú BBA acha que o preço justo da Cielo é R$5,50, mas ele não recomenda comprar. O único que recomenda comprar é a Genial. A Genial interpreta que o preço justo da Cielo hoje devia ser R$3,30, e ele acha que tem que comprar. Aqui eu trouxe um pequeno resumo para vocês, lembrando que o seguinte, o que foi dito é que nessa época desse vídeo, a ação estava cotada a R$ 2,20 ou R$ 2,30. E o que acontece? O preço justo por cada uma das casas de avaliação, eu coloquei nessa coluna aqui. 4,80 para a Safra, 4,80 para a Credit Suisse, 5,80 para o BofA, 13,90 para o BBI, 5,50 Itaú BBA e a Genial com 13,30. Então, segundo foi apontado aqui no vídeo, somente a Genial é que fazia uma recomendação de compra, lembrando que o preço justo que ela está colocando, se você for verificar, é o mais baixo de todos os que estão colocados aqui. Então, isso aqui é só para você ter a referência do que cada uma das casas de análise informou quanto à sua interpretação. Então, lembrando que nós estamos falando aqui de interpretação no vídeo, com relação aos dados e as condições da Cielo. Então, vamos dar uma olhada aqui na conclusão do vídeo. Deixa eu só desabilitá-lo. Vamos lá. Então, o que você deduz da interpretação que esses fundos fazem? Eles estão alugados e vendidos. Ele te fala, não compra, deixa que eu preciso comprar. O aplicador, pessoa física, ele tem que começar a aprender o seguinte, a avaliar com algum sentimento de desconfiança também. Por exemplo, se eu faço essa leitura, por que ele também não pode fazer? Então, se ele fez o seguinte, o papel está 2,20, hoje subiu um pouquinho para 2,40, 2,40 e pouco. Se ele está vendo isso e está notando que essas casas de análise, que são a expressão mais forte do mercado, se eles estão falando que ela vale 5, mas por que não comprar? Então você tem que ter um pouquinho de malícia também, né? Entende? Então eu acho o seguinte, se ele acha que vale 5, está 2, e ele fala para não comprar, deve ter alguma coisa aí, né? Uma leitura assim mais pragmática, eu diria, mas na verdade é uma leitura que é o certo. A leitura certa é essa.
ele não quer que você compre. Por quê? Porque eles estão com os papéis locados e vendidos. Então, eles querem o quê? Eles querem que você não compre para abrir possibilidade deles comprar. E quando o assunto é mercado, eu acredito exatamente nisso. A gente tem que ter uma certa gota de malícia. Analisar assim sempre com alguma desconfiança. E quando eu digo isso, eu estou me referindo inclusive aos vídeos que são postados aqui no canal. Essa é uma avaliação, é uma análise, é uma interpretação, que pode ser contradita. Eu posso me equivocar em algum número, posso passar por alguma coisa que não foi percebida. Então tudo isso precisa ser avaliado, para que lá no final das contas você consiga tomar a sua melhor decisão. E aqui você viu que a gente abre um amplo espectro para chegar na conclusão de que realmente vale a pena aportar os nossos tão suados recursos numa determinada companhia. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você é novo no canal ou se você já circulou pelo canal, eu peço que você considere a sua inscrição. Deixa aqui embaixo seu comentário para que eu possa interpretar como o vídeo está chegando em você. Deixe seu like, deixe o seu dislike, aperte o sininho também para receber novos vídeos assim que eu os poste no canal. Um grande abraço!